Olá, quarto ano. Na aula passada eu falei oi para vocês, mas eu falei oi, quinto ano. Me desculpa, tá? Era quarto ano. A aula do Harry Potter era para o quarto ano mesmo, de verdade. Me desculpem, tá? Foi tenso gravar aquela aula. Demorou bastante, né? Vocês viram que ficou uma aula longa, mas eu tentei fazer do melhor jeito possível para que vocês conseguissem entender a história e facilitasse na hora de vocês fazerem a interpretação desse texto. Bom, eu vi que alguns alunos me responderam as questões, né, oralmente ou mandaram lá as respostas das atividades orais de alguma forma. Eu errei também, que eu disse que eram 4 bolas, né? Por isso que era quadribol, não tem nada a ver, eu estava empolgada, né? Que eu relacionei quadri com 4 e acabei errando, são 3 bolas mesmo. Então vamos aqui, interpretação oral. Quais são as posições em que os jogadores do quadribol jogam e qual é a função de cada uma delas? Então a gente tem um artilheiro, né, que há 3 em cada time e tem que marcar gols com as bolas goles. Tem o goleiro, né, e a cada time tem um que tem que impedir que o outro time marque gols. Tem o batedor, né? E há 2 em cada time que protegem os demais companheiros rebatendo as bolas, que são os balaços. E tem o apanhador, vocês esqueceram do apanhador, que é a função do Harry Potter, inclusive, né? Que em cada time tem um que agarra a bola do pomo, que é o pomo de ouro. Então, o artilheiro, o goleiro, o apanhador e o batedor. Então, são 4. Aí é que são 4. 4 funções para 3 bolas. Uma que só serve para machucar o pessoal, derrubar, a que faz gol e a que o Harry tem que pegar, que o apanhador tem que pegar, que é o pomo de ouro. Bom, o que você achou do quadribol? Gostaria de praticar esse esporte? Em qual posição gostaria de jogar? Vi que alguns não gostaram do quadribol, acharam chato, acharam não jogariam, né? Eu acho o jogo interessante, porém eu acho meio perigoso, né? Uma bolada daquela voando, né? Mas é um esporte que não existe, mas seria legal se existisse sim, gente. Vocês falaram que não, mas eu acho que seria legal ver vassouras voando, né? Aquelas bolas parece que têm vontade própria. Em sua opinião, como essa história continua, ou seja, o que provavelmente acontece após Olivia explicar as regras do jogo para o Harry? Bom, o trecho que a gente leu só explicava aquele primeiro, que era, só explicava não, era referente àquele primeiro vídeo que a gente viu. E eu acabei mostrando para vocês também o vídeo do que acontece depois que o Olívio explica. Então aqui vocês já sabiam que logo depois da explicação do Olívio foi o jogo, o Harry entendeu super bem, inclusive conseguiu pegar o pomo de ouro. Bom, interpretação escrita. Os acontecimentos narrados nesse trecho de romance envolvem seres reais ou fictícios. Fictícios, né? Então, os personagens Harry Potter é um bruxo. Que elementos citados no início do texto confirmam essa afirmação, né? A citação de castelo e o fato dele voar em uma vassoura. A gente não consegue. Alguém já tentou voar numa vassoura? Não dá, né? Bom, vamos lá. Os personagens de um romance são classificados de acordo com o papel que desempenham na história. Então, nós temos o protagonista, que é o personagem principal, e o antagonista, que é o adversário do protagonista. E os secundários, que são personagens com menos destaque. Letra A. Quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário do trecho do romance lido? Então, Harry Potter é o personagem principal e o Olívio é o personagem secundário. Letra B. Há algum antagonista nesse trecho do romance? No trecho que a gente leu, não tem, tá? Antagonista. Só aparecem no trecho o Olívio e o Harry Potter, tá? Na história, A Pedra Filosofal,
Tem sim alguns antagonistas, né? Tem um antagonista principal do Harry também dentro da história, mas nesse trecho em especial não tem nenhum antagonista. 7. Nos textos narrados, como o trecho do romance que você leu, o narrador pode ser classificado de duas formas: narrador observador, que é aquele que narra a história, mas não participa dos fatos, e o narrador personagem, que além dele narrar, ele também participa da história como um personagem. Assinale o tipo de narrador do texto lido. Ali no nosso trecho, narrador observador, não participa da história. É possível saber o tempo dessa narrativa, ou seja, quando os fatos aconteceram? Sim. Nesse caso, dá para a gente saber? Sim. Os fatos narrados ocorrem por volta das 7 horas da noite. Se vocês voltarem lá no texto, tem lá uma referência de tempo, sim. Tá bom? Qual é o espaço dessa narrativa, ou seja, em que lugar se passam os fatos narrados nesse trecho? No estádio de quadribol, também está citado lá no texto. Vamos seguir. 7. Relacione as bolas do quadribol às suas características. Então, a goles é a vermelha do tamanho de uma bola de futebol e sua função é marcar gol. O balaço, aqui, olha, é preta, um pouco menor que a bola vermelha e sua função é derrubar os jogadores. E a letra C, pomo de ouro, né? Ela é de ouro, com asas de pratas, pequenininha, é a bola mais importante que deve ser agarrada pelos apanhadores. Então, ficou A, C e B. Bom, em sua opinião, do que os fãs de Harry Potter mais gostam da saga? Leia o gráfico a seguir e descubra a opinião de 30 leitores. Então, foram entrevistados 30 leitores, certo? E aqui nós temos um gráfico em que cada cor aqui representa uma característica do que os leitores gostam. Deixa eu ver. Do que os leitores mais gostam da saga Harry Potter? Então, da aventura, elementos preferidos por 8 de 30 leitores. Então, olha só, a aventura era o laranja, né? Tá vendo? Tá aqui, ó, no 8. Então, 8 a cada 30 leitores gostam desse elemento na narrativa do Harry Potter. Quantos leitores preferem o quadribol? Então, o quadribol é esse rosinha clarinho que está aqui. Então, ele é preferido por apenas um leitor, né? Não chegou ali no 2, olha, nem não ficou no 0. Então, é um leitor apenas que disse que o que mais gosta é o jogo de quadribol. E aqui as definições do romance. Consultaram lá no final? Tinham lá as respostas? Senão, a gente vai pegar agora aqui, olha só. O romance é um texto narrativo. Os textos narrativos geralmente apresentam um narrador, que conta a história e pode ser narrador personagem ou narrador observador. Personagens que praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Tempo, que indica quando ocorrem os fatos, e espaço, que indica onde ocorrem os fatos. Ok? Bom. E aqui uma nova leitura, né? O texto lido neste capítulo tem como tema os esportes. Na tirinha a seguir, os personagens Calvin e seu tigre Haroldo falam sobre um esporte que eles gostam de praticar. Então, vamos ler de novo para a gente ler a interpretação que era oral também. É sábado, o que você quer fazer? Qualquer coisa, menos um esporte organizado. Quer jogar Calvin Ball? Isso! Nenhum esporte é menos organizado do que o Calvin Ball. Nova regra. Nova regra. Se você não tocar na base da pequena área com a bandeira, vai ter que saltar em um pé só.
Então, olha só. De acordo com a fala de Haroldo, qual é a principal característica do Calvin Ball? Não ser um esporte organizado. 2. Nesse esporte, qualquer jogador pode criar uma nova regra a qualquer momento. Em qual quadrinho podemos observar essa característica? No último quadrinho, né? Quando o Calvin começa a gritar: nova regra, nova regra. Que semelhança há entre o Calvin Ball e o Quadribol? A principal semelhança é que os dois não existem, né? E o nome, né? No quadribol, quadribol, e no Calvin, Calvin Ball. Essa é a maior característica, a junção dessas duas palavrinhas, e as duas foram inventadas, não existem. Aqui eu tinha lido para você já, né, na aula passada. Então, está corrigida a tarefa. Acompanhe a tarefa de hoje, que também está lá no ClassUp. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.